Atendendo a inúmeros pedidos, vamos relembrar grandes sucessos juvenis que marcaram a adolescência de muitos. O Almanaque Latino relembra novelas adolescentes que fizeram história. O Almanaque Latino está crescendo graças a você. Muito obrigado! Agora é insistir pro amiguinho se inscrever no nosso canal, dar like em nossos vídeos, comentar os assuntos da semana e curtir nossos conteúdos em outras redes sociais, como Facebook e Instagram. E quando você clica no sininho, você é automaticamente avisado na hora que sai um novo vídeo. Esse ano, a Televisa voltou a investir num gênero que andava abandonado, a novela juvenil. Lançaram duas produções destinadas a esse público. Hijas de la Luna não era exatamente uma trama juvenil em seu texto original, mas a versão produzida por Nicandro Dias sobre 4 jovens que se descobrem filhas bastardas do mesmo pai ganhou um viés bem juvenil nessa adaptação. Mas, ao meu ver, a novela teve muita cara de anos 90 e talvez por isso não fez um sucesso maior. A segunda trama desse ano é Like, produzida por Pedro Damián e feita basicamente para repetir o sucesso de Rebelde. Acontece que essa intenção tá tão descarada e o elenco de jovens tão sem carisma que a novela, pelo menos até agora, ainda não despontou. Até já mudaram a trama de horário na tentativa de emplacar, mas a recepção tem sido bastante morna para o que se esperava. Vamos então relembrar verdadeiros clássicos juvenis. Quinceañera é constantemente lembrada no nosso programa. Não é à toa. A novela, produzida por Carla Estrada em 1987, foi um divisor de águas na TV mexicana ao abordar problemáticas típicas dos adolescentes que deixavam de ser coadjuvantes e viravam protagonistas. Adela Noriega e Thalía estavam à frente de um elenco que revelou muitos atores que se consagrariam, um requisito fundamental de uma novela juvenil de sucesso. Tabus como a virgindade, o estupro e a gravidez precoce foram alguns dos temas abordados por Quinceañera. No ano 2000, Pedro Damián retomou a história com o título de Primeiro Amor a Mil por Hora, protagonizada por Anaí Kuno-Becker. Essa versão foi bastante modernizada, até porque o mundo já era outro dos anos 80. Vários ajustes foram feitos em comparação à trama original, dando mais destaque a alguns personagens, mudando outros de cenário e outras situações que posso até esmiuçar nos próximos programas. Mas Primeiro Amor a Mil por Hora, embora não tenha sido o mesmo clássico que foi Quinceañera, foi um grande sucesso de audiência naquele começo de milênio. Adela Noriega protagonizou outro êxito nos anos 80. Dulce Desafio era a primeira oportunidade onde ela estrelava uma novela com Eduardo Yáñez. A história sobre um internato só para meninas, que mudava com a chegada de um jovem psicólogo, despertando a paixão da protagonista rebelde, fez um grande sucesso. Já comentei em programas anteriores que hoje em dia a história é até moderninha, né? Vocês imaginam o barulho que daria um psicólogo se apaixonando por uma menor de idade numa escola? No ano 2000, Dulce Desafio ganhou uma nova versão que ficou bastante popular. Loucura de Amor trazia Juan Soler e Adriana Nieto nos papéis centrais e chegou a ser líder de audiência entre as novelas da Barra. E também ficou marcada pela substituição de Adriana Nieto por Irã Castilho nas últimas semanas da novela. Misturar novela adolescente com música foi a missão de Alcançar una Estrella, um retumbante sucesso em 1990. Na história, Lorena é uma jovem feiosa apaixonada por um astro da música, vivido por Eduardo Capetillo no seu auge. O mundo do showbiz, naquele universo fantasioso do produtor Luiz Deliano, transformou a novela em um verdadeiro clássico. 2 meses depois do seu último capítulo, foi produzida uma sequência,
Alcançaram na Estrella 2 trazia alguns personagens remanescentes da primeira história, que agora era protagonizada por um grupo musical, os Muñecos de Papel. Entre esses bonecos de papel estava nada mais e nada menos que o cantor Ricky Martin, em uma das poucas aparições como ator ao longo de sua bem-sucedida carreira. Aliás, o sucesso das duas novelas ainda gerou um filme chamado Mas que Alcançaram na Estrella, mas com outra história, apesar de trazer muitos nomes do elenco da TV. Luiz Deliano explorou o mundo da música em mais algumas oportunidades. Nesse período, seu sucesso mais relevante foi Agujetas de Color de Rosa, que foi ao ar em 1994. Essa teve um corte mais familiar. Era a história de uma família que perde o pai e tem que recomeçar. O pano de fundo era a patinação no gelo, esporte praticado pela protagonista, vivida pela bela Natália Esperon. A novela fez tanto sucesso que ficou mais de um ano no ar, sendo obrigada a renovar boa parte do elenco. O seriado Barrados no Baile inspirou Emílio Larroça a produzir uma história contemporânea que foi outro fenômeno de audiência. Muchachitas foi ao ar em 1991 e revelou Kate del Castillo e Charey Skanda. Era a história de 4 amigas de diferentes classes sociais que tinham um sonho em comum: se transformarem em artistas. Frequentando uma escola de artes, as jovens se envolvem em disputas amorosas e lutam contra um inimigo, Federico Cantú, o grande vilão, interpretado por Alejandro Camacho. Muchachitas deu tão certo que Emílio voltaria a repetir a fórmula de 4 protagonistas em outras histórias. Sonhadoras, em 1998, reunia as 4 estrelas da novela em uma escola. Araceli Arámbula, Angélica Valli, Michelle Viette e Laisha Wilkins eram as protagonistas. Sonhadoras foi um grande sucesso, um verdadeiro hit, que fez a carreira de todas despontar. A novela teve uma importante contribuição ao abordar o mundo das drogas, que viria a ser uma marca registrada de Emílio Larroça em suas novelas. Amigas e Rivales, produzida em 2001, endossava esse compromisso. Nessa novela, Emílio Larroça ainda abordava temas bem atuais, como a imigração ilegal e a AIDS. Angélica Valli, Michelle Viette, Adamari Lopes e Ludvika Paleta foram as protagonistas desse grande sucesso que chegou a gerar muito mais interesse que as tramas adultas da época, ficando em primeiro lugar de audiência do começo ao fim. A grande vilã Roxana, vivida por Joanna Benedek, também teve parte no mérito deste sucesso. Pedro Damián foi outro especialista em tramas juvenis. Além de Primeiro Amor a Mil por Hora, lançou em 2002 Classe 406. Numa escola pública, se desenvolvem as histórias de vários jovens da periferia, abordando todos aqueles conflitos típicos das tramas adolescentes. Classe 406 chegou a 345 capítulos, e o elenco foi se renovando num esquema de temporadas. A novela foi responsável por revelar inúmeros nomes que viriam a se consagrar em outro trabalho de Pedro Damián. Em 2004, Rebelde foi uma verdadeira febre. O engraçado é que a novela não foi uma recordista de audiência, mas com certeza gozou de uma popularidade impressionante. Era adaptação de uma obra argentina, mas que nas mãos dos mexicanos chegou a alcances inimagináveis, haja vista o sucesso da novela aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Anaí, Alfonso Herrera, Dulce Maria, Christopher Uckerman, Maite Perrone e Christian Chaves elevaram ainda mais o status de Rebelde graças à banda RBD. Enfim, um fenômeno midiático que comprovou o grande potencial de se investir em novelas para um público jovem. Qual dessas novelas você gostaria de ter assistido? Qual história ficou marcada no seu coração? Deixe seu comentário, like e inscrição e acompanhe todos os conteúdos do Almanac Latino no Facebook e no Instagram. Até o próximo programa!